Então, eu vou passar para vocês essa imagem aqui sobre a Idade Moderna. Eu enviei aquela no grupo e vou enviar essa também, tá? No grupo. Todos estão conseguindo enxergar essa imagem? Tá tudo branco Sim. pra mim. Sim. Ah, não, agora eu conseguindo consegui. ver aqui. Estão conseguindo ver? Eu aumentei aqui. Sim. Então, olha só. Essa imagem aqui ela é um resuminho, né? Ela é um pequeno resumo da Idade Moderna. Olha só, Idade Moderna. Século XV ao século XVIII. Olha só, anteriormente no fim da Idade Média. Você pode mandar essa tirinha e a outra, por favor, no grupo? Mando de novo. A outra eu já tinha mandado, né? Mas eu mando de novo. Ah, já? Já. Mas como já deve ter ficado para Mas você trás, manda de novo, por favor. quando tá Tá. ficando para trás, eu mando de novo. Professor, os slides você bom. pode mandar porque os últimos, assim, viu? Tipo, os mais antigos, eu perdi todos. Tá, eu mando. Você me mandou uma mensagem no Ah, privado? não, acho que eu até te pedi. Acho que você já me mandou, tia. Acho que eu te pedi. Depois você dá uma olhadinha lá no privado, lá. Se eu não tiver te Professor, mandado, que dia que vai ser a prova? terça-feira, eu acho que vai dar. E não sei aqui de cabeça, não. 29? Eu não sei, eu acho que é. Dia 28. 28. Então tá. Então, olha só. O que estava acontecendo no finalzinho da Idade Média, né? Nós estávamos tendo um renascimento comercial e urbano, né? Principalmente ali. Vai ter uma prova online? Prova online, isso. Principalmente por conta do renascimento comercial e urbano, por conta das cruzadas, né? Que favoreceu com que os comerciantes ali italianos de Gênova e Veneza, principalmente essas duas cidades italianas, né, mantivessem um comércio com o Oriente e, né, surgissem novas rotas comerciais dentro da Europa. E esse renascimento urbano quer dizer que as cidades começaram a ganhar um maior valor, né, em detrimento do campo. Né? Muitas pessoas foram saindo do campo e buscando, né, uma vida melhor na cidade, né, trabalhando ali, conseguindo um ofício. Tá? Um ofício onde? Nas corporações de ofício, né? Primeiro trabalhando como aprendizes, né? Para depois se tornarem ali mestres de um ofício. Olha só, o comércio, então, na Idade Média, ele vai ganhar força, tá? Então, olha, o comércio mais forte do que o uso da terra. Então, os senhores feudais que tinham poder por possuir terra, né, vai diminuindo esse poder aqui, tá? Porque o que vai dar dinheiro vai ser o comércio, tá? Então, vão ser os comerciantes, as pessoas livres dentro das cidades é que Professor, vão. então seriam tipo os burgueses? Isso, exatamente. As pessoas livres dentro das cidades, né, os burgueses, é que vão começar a exercer esse comércio e vão, né, Então os começar. burgueses, eles não ficavam somente na burguesia lá. Eles Não, iam para aí também. não, peraí, eu não entendi a pergunta, Ana. Repete para mim. Então, eles não ficavam somente lá na cidade deles? Não, ficavam, né? Poderia até em outra cidade, mas eles administravam seus negócios de dentro das suas cidades, de dentro do seu burgo, tá? Porque tinha os mercadores, né, que viajavam, né? Os transportadores, né, que vendiam essas mercadorias, tá? E você poderia ser um burguês por vender o seu próprio negócio, tá? Por fazer ferradura, né? Mexer com ferro, mexer com carpintaria, com sapato, com tecido, tá? Porque o burguês, inicialmente, né? Se vocês lembrarem eu falando, olha, inicialmente era quem morava na cidade, independente da função do trabalho que ele exercesse. Depois é que burguês, né, se tornou o termo para a gente explicar os comerciantes, né, que eram as pessoas que ganhavam dinheiro ali por meio do comércio, das negociações, né, eram os banqueiros. Então, esses daí é que se foram chamados de burguês mais para frente. Então, olha só, o comércio ele ganha força em detrimento do uso da terra. As cidades, então, elas vão ocupar um lugar de destaque, olha. Primeiro lugar aqui, em segundo lugar, o campo, tá?
As feiras, né, vão transformar essas cidades aqui, né, em polos comerciais, tá? Onde que vai atrair muitas pessoas, e quando muitas pessoas vão num lugar, né, o dinheiro circula. É aqui Professor, que então foi na Idade Moderna que as cidades começaram a ter mais importância que o campo? isso, né? Isso já começou ali no final da Idade Média, mas é na Idade Moderna que isso, né, se consolida, se torna mais forte, tá? É um Professor, processo de a transição. cidade Ô, Isa, de Burgo era a principal cidade do comércio? a principal cidade do comércio, as principais fontes de riqueza da cidade era o comércio. Tá? Era pelo comércio que essas cidades elas se enriqueciam e tinha dinheiro para construir as suas obras, construir igrejas, tá? Sim, mas eu falo, tipo, o comércio de Burgo era, tipo, maior do que todos os outros? Não, não, não. Comércio de Burgo, não. Burgo era a cidade, né? Era as cidades ali medievais, porque elas eram fortificadas, né? Elas tinham Sim, mas o muralhas. comércio na cidade de Burgo. Ah, sim, sim. O comércio exercido dentro da cidade, né? Era o que gerava dinheiro. Tá? Sim, Esse obrigada. comércio dentro das cidades aqui, na verdade, né, ele necessitava de buscar mercadorias em outros lugares, principalmente no Oriente, porque os produtos orientais é que tinham valor. Então, eles compravam esses produtos orientais por parte ali de mercadores de navios, né, que transportavam essas mercadorias e revendiam nas cidades. Então, esse comerciante é como se fosse um dono de uma mercearia. Ele não produz o arroz que ele vende ali, ele não produz o feijão, mas ele vende lucro em cima daquilo. Né? Por isso que, nesse momento, que a gente vai dizer que está surgindo o capitalismo comercial, tá? Porque vai aumentar a ligação entre as pessoas para obter dinheiro. Tá? Porque o comércio, você necessita de outras pessoas para lucrar. Então, o comerciante dentro das cidades, ele não ia ele mesmo buscar essas mercadorias. Ele comprava de um outro fornecedor e revendia nas cidades. Tá? Deu mais ou menos para entender? Deu. Tá? Então, olha só, o comércio, É né? igual mais ou menos, né, professor? Porque Oi? aí pega das... É igual, é mais ou menos atualmente, porque aí tem que comprar da fábrica, aí tem que ver se compra da fábrica e depois revende, para depois comprar e vender no comércio. Exatamente, Depois tá? que revende, Então, separa a fábrica, né? por isso que os mercadores de Gênova e Veneza, né, eles lucravam muito, né, por conta que eles transportavam esses produtos, né, e revendia a um preço muito maior para o restante da Europa, tá? Então, vamos supor, um francês, ele queria comprar 1 quilo de canela em pó, que era uma especiaria da Índia, né? Como que ele ia obter essa canela em pó? Ele ia ter que comprar de um mercador, né, veneziano ou genovês que foi lá na Índia, pelo mar Mediterrâneo, né, comprou aquele produto e revendeu para ele. Tá? Então, ele comprou lá na Índia, vamos supor, por R$ 5 o quilo. Aí chega na Europa para vender para esse francês, ele vai vender por R$ 15 o quilo. Então, ele está lucrando 10 em cima disso. Né? Então, olha só, surge o burguês, né? Que é um comerciante ou artesão. Oi? Tio, então todo comerciante pode ser chamado de burguês? Sim, sim. Hoje em dia, não todo, porque não é todo comerciante que tem uma condição social mais alta. Né? E hoje em dia, o termo burguesia, né, se refere a pessoas que têm bastante posse, né? Bastante riqueza. Né? Mas, né, nessa época, sim, todo comerciante, toda pessoa que exercia uma atividade comercial dentro das cidades era chamada de burguês. Tá? Então, ó, surge o burguês, comerciante ou artesão. Era esse o termo aqui, né, utilizado na Idade Média para as pessoas que, né, exerciam comércio dentro das cidades.
tá? Então, olha só, nós vamos ter uma transição do feudalismo para o capitalismo comercial. Na última aula, eu comentei com vocês sobre esse capitalismo comercial, falei que a gente não vai utilizar esse termo de capitalismo comercial. Qual que é o termo que a gente vai utilizar no lugar do capitalismo comercial? Vocês lembram? Vocês lembram? Feudalismo? Não. No lugar do feudalismo, né, vai surgir o capitalismo comercial. Qual que é o outro nome que o capitalismo comercial tem? Mercantilismo? Isso, mercantilismo, tá? Então, veja bem, nós vamos ter uma transição do feudalismo para o mercantilismo. É a mesma coisa de capitalismo comercial, só que esse nome aqui ele vai causar uma confusão em vocês, por isso que eu não vou utilizar ele, tá? Então, feudalismo para o mercantilismo. Beleza? Então, na Idade Moderna, nós vamos ter também o quê? O surgimento do Estado moderno, enquanto país, né? Ou seja, os primeiros a surgirem vai ser Portugal e Espanha, né, por conta lá das guerras de reconquista, e os outros dois que vão seguir o modelo de Portugal e Espanha vai ser a França e a Inglaterra por conta da Guerra dos 100 Anos. Correto? Bom, qual que são as características desse Estado moderno aqui? Nós vamos ter um rei, né, que vai receber dinheiro da burguesia, né, a burguesia rica. Então, olha só, com esse dinheiro, terei um exército que fará com que os outros nobres me respeitem. Tá? Então, o rei, ele precisava do apoio da burguesia, porque ele precisava de dinheiro, e quem tinha dinheiro era a burguesia, tá? Nesse momento. Diga, Isa. O Estado moderno é a Europa? São países que surgem primeiro na Europa, tá? Tá. Não todos ali, né? Mas são os primeiros países que surgem ali na Europa, tá? O que chama de moderno aqui é por conta das características que esses reinos vão ter, né? Uma administração mais centralizada, né? Mais burocratizada. Então, você vai ter cobranças de impostos mais eficientes, né? Vão ter leis que vão ser aplicadas a todos, né? Porque o rei que vai mandar agora não vai ser Ô tio, cada então senhor o Estado feudal. moderno era todos os países que aplicavam essas coisas aí? Sim, que tinha um exército permanente, né? Um exército único, né? Que tinha Tá. E que leis. tinha o capitalismo também. Legal. Isso que aplicava ali o mercantilismo, que era leis econômicas em todo o território do reino, que tinha, já falei do exército, do mercantilismo, né? Falei de leis também, né? Da justiça, né? Sendo aplicada, de uma moeda, né? Que vai ser utilizada em todo o reino, uma única moeda. Então, todos os Estados modernos, todos os países que faziam parte dos Estados modernos, uma moeda só? Não, porque cada país é um Estado moderno. Então, a França tá. é um Estado moderno, tá? É um reino, um Estado moderno. O Portugal é Eu um achava Estado que eram moderno. todos esses países juntos que formavam Estados Não. modernos. Aqui fala Estados modernos aqui, né? Porque é um conjunto de vários países que tem essa característica. Mas cada país vai ter sua própria lei, seu próprio rei, seu próprio exército. Entendi. Tá? Então, olha só, nós vamos ter, né, uma aliança entre o rei e a burguesia. Por quê? O rei precisava, né, desse apoio da burguesia, desse dinheiro, para fazer com que os outros senhores feudais respeitassem ele, né, para ele ter um exército poderoso. E a burguesia queria o apoio do rei para que, dessa forma, eles tivessem privilégios econômicos, né? Eles esperavam que o rei favorecesse o comércio. Por isso que a burguesia vai apoiar essa centralização, né, dos reis. Olha só, o que o rei vai oferecer para a burguesia? Livre circulação no reino. Agora poderei ir aos burgos sem ter que pagar para entrar em cada feudo. Porque no feudalismo, né,
que dificultava o comércio era porque dentro de cada feudo era cobrada uma taxa, né? Era um senhor feudal que administrava. Então, isso dificultava o Professor, o comércio. absolutismo, ele surgiu na Idade Moderna, né? Sim, né? Algumas características dele, né, surgem na transição ali da Idade Média para a Idade Moderna, mas a gente fala que é na Idade Moderna que ele se consolidou, tá? De fato. Tio, você pode me explicar isso de agora poder ir aos burgos sem ter que pagar para entrar em cada feudo? Eu não entendi muito. Uhum. Olha só, vocês lembram que dentro de cada reino ali, né, vamos supor assim, da França, tinha vários feudos, né? Vários pedaços de terra, e dentro desses pedaços de terra, quem mandava era o senhor feudal, tá? Então, se eu quisesse fazer comércio entre um feudo e outro, por exemplo, eu tinha que pagar taxas para entrar dentro das terras daquele senhor feudal. Então, isso tornava o produto muito caro, né? Os gastos muito caros, isso dificultava o comércio. Imagina eu ter que... Professor, mas o que vendia dentro de um feudo? O que vendia dentro de um feudo? Então, Sim. dentro de um feudo, praticamente não existia comércio, tá? Por que não existia comércio? Exatamente por conta dessas dificuldades, né, que os senhores feudais impunham. Então, dentro de cada feudo, era produzido tudo aquilo que eles consumiam. Era uma economia de subsistência, tá? Então, poucas coisas eram comercializadas dentro dos feudos. Agora, isso vai mudar quando as cidades vão passar a ter um destaque maior, né? E eles vão passar a comercializar produtos que não existiam ali na Europa, principalmente produtos vindos ali do Oriente. Tá bom? Entendi. Então, os burgueses, né? Eles tinham feudos para comprar coisas para vender, só que para ir lá eles tinham que pagar, né? Isso, tá? Por isso que para a burguesia era melhor um único reino que pagava imposto uma vez só, né? E podia comercializar ali dentro, do que ficar pagando várias taxas em cima do comércio de vários produtos toda vez. Professor, quando unificou a moeda, tinha também que pagar para poder comprar antes, né? Teria que pagar igual tinha que fazer nos feudos ou não? Não, como não existia moeda? Porque, não, quando unificou a moeda, sabe? Uhum. Eles ainda tinham que pagar uma taxa antes de comprar as coisas, Sim. sem ser o valor que eles pagavam? Tinha que pagar essa taxa no momento em que esses produtos entravam no reino, que era o que a gente chama hoje Então, de ao invés de imposto, pagar... sim. que é Tá. aquela medida econômica chamada protecionismo, né? A gente vai ver ela aqui para baixo, que era para tentar proteger, né, valorizar as mercadorias internas, em detrimento daquelas compradas de fora, tá? Que é uma das práticas do mercantilismo. Tá? Então, olha só para a gente, porque senão o tempo passa aqui. Então, do apoio do rei com a burguesia, da soma desses dois, então, olha, a burguesia vai ter impostos para o rei, dessa forma vai ter dinheiro, vai emprestar dinheiro para o rei, e o rei vai oferecer livre circulação no reino para essa burguesia. Dessa forma, nós vamos ter um poder centralizado, mais impostos e mais violência para o rei ser obedecido. Tá? Isso são características do Estado moderno. Porque, né, essa violência aqui é aquela que o rei mandava em tudo. Se a pessoa não obedecesse, ele mandava o seu exército forte aqui fazer, né, obrigar essa pessoa à força, prender ela, né, bater ela, confiscar seus bens, né? Por isso que a gente fala que o rei tinha poder absoluto, né? Então essas são algumas características do Estado moderno. E na parte econômica, nós vamos ter o mercantilismo, tá? Vai dar tempo ainda da gente ver. Deixa eu só ver quem levantou a mão aqui. Ah, sim, é o Otávio. Vai dar tempo, Otávio? Olha só, algumas características do mercantilismo, que a gente já viu na última aula, mas com desenho fica mais fácil.
vamos ter a balança comercial favorável, tá? O que é isso? É você ter menos importação, comprar menos e vender mais, tá? Mais exportação, ok? Que você venda mais, né? Que o peso, né, dos seus produtos sejam mais valorizados do que o produto de outras potências, de outros estados, tá? Nós vamos ter o metalismo, né? O metalismo é o que define a fonte de riqueza de um reino. Quanto mais metais preciosos, olha, quanto mais metais preciosos, mais riqueza um reino tinha, tá? Nós vamos ter aqui, né, o colonialismo, o pacto colonial. O que é esse pacto colonial? É que as colônias, os países, né, as terras que foram colonizadas por esses Professor, estados. eu tô com um pouquinho de dúvida aqui na importação e exportação. Olha só, importação é quando você compra um produto de fora, correto? Então, se você está comprando um produto, você está gastando o seu dinheiro. Agora, exportação é quando você está vendendo o seu produto. Se você está vendendo, você está recebendo dinheiro. Então, para você manter essa balança comercial favorável de um reino, você tem que vender mais produtos, receber mais dinheiro, do que gastar esse dinheiro. Senão você vai ser um reino com dívidas, porque você está gastando mais dinheiro do que está recebendo. Tá? Pensa assim, Tio, ó. é uma coisa que eu não entendi muito bem, foi o metalismo. Tá, então beleza. Mas a balança comercial favorável, tá todo mundo ok então, Ana? O restante dos meninos aí? Comentou. Beleza. Então vamos lá, metalismo de novo. Metalismo, Professor. né? Oi, Bia. Professor, Oi, Bia. nova balança? Entendi, não. Da balança? Então, olha É. só. Presta bem atenção. Balança comercial favorável, tá? É aquela medida que os reinos faziam, tá? Para obter mais lucro, para não deixar o dinheiro sair do Estado. E de que forma você vai fazer isso? Favorecendo as exportações. As exportações é a venda dos seus produtos, tá? Então, vou vender. Se eu estou vendendo, eu estou recebendo dinheiro, tá? Professor. Então, ó, quanto mais exportação, mais dinheiro eu vou receber, mais venda eu vou fazer. Então, eu tenho que diminuir as importações. Ou seja, né, eu tenho que comprar menos, porque se eu compro muito, eu vou gastar todo o dinheiro do reino comprando esses produtos. Professor, Oi, Vinícius. então a regra era mais ou menos, tipo, vender mais do que comprar, né? Exatamente. A regra é essa. Vende mais do que compra, tá? Por isso que o reino vai fazer algumas E o medidas. metalismo, professor? Oi? Metalismo. Sim, é porque eu voltei aqui. Então vamos seguir aqui, ó. O metalismo. Esse desenho aqui tá bem fácil aqui de entender o que é. Presta atenção. Metalismo é o nome, né, da economia dos reinos que dizia que um reino era rico, tá? Então, para definir se um reino era rico ou não, eles contavam a capacidade, né, a quantidade de ouro e metais preciosos que esse reino tinha, tá? Mas como eles conseguiam contar? E tinha as contabilidades, né? As riquezas ali. Então, por exemplo, assim, um reino tinha 1 tonelada de ouro. A Espanha tinha 1 tonelada de ouro. A Portugal tinha 2 toneladas de ouro. Então, Portugal é um reino muito mais rico do que a Espanha. Eu estou dando um exemplo. Entendi. Tá? Então, olha só. Por exemplo, esse ouro ficava guardado em um lugar para, tipo assim, 1 tonelada, toda essa riqueza ficava em um lugar guardado. Nem precisa ficar só guardado, né? Porque esse dinheiro tem que ficar circulando, mas é um dinheiro que pertence ao Estado, entendeu? É como todo dinheiro nosso que circula nos comércios e tudo, mas é o real, né? É um dinheiro do Estado brasileiro, tá? Então assim, esse é aquela capacidade que o reino tem de oferecer crédito. É
Achava que tinha, tipo, lá nos castelos, um lugar que só ficava todo ouro lá, sabe? É claro que tem umas reservas, né? No castelo vai ter uma reserva ali de riquezas, tudo, Aí, mas não é Portugal usa qual? toda riqueza, não, porque esse dinheiro precisa circular dentro do estado, tá? Portugal usa qual moeda mesmo? Portugal é o euro. Euro. Ah, é? Todos os países ali quase da Europa usam o euro, né? Quase todos ali, que é por conta Só, da União Europeia, né? só o Brasil que usa o real, né? O real é só o Brasil. Ah, tá. Então, olha só, aqui nós temos o A metalismo. gente Deu para entender o que é o a gente metalismo? é muito. Beleza. Deu. Olha Sim. só, o colonialismo, né, é o quê? É o pacto colonial. Vai acabar a aula aqui, viu? Vou fazer o seguinte, meninos. Eu vou escrever explicando sobre esse pacto colonial e esse protecionismo no... Professor, manda um áudio no grupo, é mais fácil. Ah, beleza. É, Eu mando então. Porque eu também com dúvida desse negócio de pacto colonial. eu Tá. também. Eu mando E eu então o tô com um áudio desses pouco de dois Também aqui. dúvida tô com ainda em dúvida nesse pacto colonial. metalismo, professor. Tá. E eu vou mandar as atividades a correção das atividades, tá? Que eu tinha Tá. combinado É com do 1 ao vocês. 4, né? Do 1 ao 4, eu vou mandar para vocês.